Então, as máquinas hoje, eu vou falar sobre uma máquina porque o tempo é curto, tá? Hum, é. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre uma máquina que está no mercado. Ó, nós temos Samsung, nós temos LG, nós temos Speed Queen, nós temos Rusberg. Eu não sei muito bem como pronuncia esse nome, mas é uma máquina que eu ainda não tive acesso. Todas as outras eu já tive, né? Mas o centro da sua lavanderia é de fato a máquina. Você precisa de outros mecanismos para fazer a sua lavanderia funcionar, mas a máquina de lavar, ela é, ela é o fator mais importante. Então, por exemplo, uma das melhores máquinas, mas não é a melhor máquina, é a LG. E todas as máquinas têm pós e contras. Então, a máquina da LG ela é muito bonita. Estão vendo, né? Boa noite a todo mundo aí. Consegue falar mais alto? Consigo! Então, a máquina da LG, ela é uma máquina mais bonita. E isso ela tem de legal. Qual é o lado ruim da máquina da LG? Que ela demora de 3 a 6 meses para ser entregue. Que ela tem uma lavagem horrível, molha a sua lavanderia inteira. Então, quando você for fazer essa manutenção nessa máquina da LG, você vai molhar a sua lavanderia inteira e vai ter muito problema na limpeza desse filtro, tá? Mas é uma máquina versátil. Aí ela tem uma lavagem boa, mas a secagem já é muito, já reclamam muito. Então, uma lavanderia que eu tenho com máquina de LG, as pessoas reclamam pra caramba daquela máquina, dizem que outras máquinas secam melhor, enfim, né? E assim como a LG, por exemplo, a Samsung não é uma máquina profissional como é a LG. A Samsung é uma máquina que ela pode ser colocada em lavanderias desse jeito, mas ela não tem tanta. Boa noite, existe somente um tamanho de máquina ou tem mais? E aí eu vou falar isso para ti agora. E aí, mas ela não tem tanta, ela não é tão profissional, ou seja, ela pode vir a dar mais manutenções. Estão entendidos em relação a máquinas? Existem outras máquinas, existe Rusbeck, existe Speed Queen, existem máquinas, as melhores máquinas eu vou deixar para outro momento ou por fim, mas é assim, hoje a LG acho que é uma máquina razoável e a Samsung em terceiro lugar, tá? E só existe um tamanho de máquina você pode colocar, assim, a gente não mexe no que está dando certo, tá? O padrão de máquina é 10 quilos, tá? Se você quiser botar uma de 15, 16, além dela ser mais cara, ela vai estar lavando muita roupa, você vai estar gastando muito detergente. Então tem que usar o padrão, né? O que já está funcionando para que você tenha uma operação num preço legal, né? Até porque você tem outros custos. Fora a máquina, você tem detergente, tem outras coisas que estão funcionando. E aí, quando a gente fala máquina stack, vocês estão ouvindo bem? E aí vocês não estão respondendo agora para mim. Se estiver ouvindo bem, né? Se não estão reclamando, é porque estão. Então, assim, a máquina stack, que a gente chama de stack, é uma máquina que é conjugada. Então, quando eu falo uma máquina, na verdade são duas, tá? É uma lavadora e uma secadora. E o correto é falar mesmo duas máquinas, né? Mas como eu vou confundir vocês, então eu vou falar como todo mundo fala. Um conjunto de máquinas, que são duas máquinas. Então, essas stacks, elas são um conjunto de máquinas, tá? E aí, é, Tiago, tu deixa de recomendar a Samsung, tu deixa de recomendar a LG? Não, isso aí vai muito do gosto. Eu quero uma máquina mais bonita. Eu vou usar uma Samsung. Ah, eu quero uma máquina mais bonita. Eu quero uma máquina. A Samsung eu acho ela mais bonita, tá? Eu quero uma máquina que dê menos trabalho. Aí eu vou usar uma Speed Queen. Ah, eu quero uma máquina que tenha dois espelhos grandão para ficar aparecendo na minha lavandeira. Aí eu vou usar uma LG. Eu tenho a minha máquina predileta, eu sei quais são as máquinas prediletas, no meu ver, sei, mas se eu for explicar para vocês, vou gastar aqui 10 horas. Então, 10 horas não, mas vou gastar aqui pelo menos 20 minutos, que são tempos cruciais para a live de hoje, que é só de uma hora. Mas então o que eu quero dizer? Se você consegue construir, você consegue pegar todos esses fatores, tá? E colocar ele, tiver ele tudo numa metodologia e colocar ele para funcionar, você vai ser 10K 30D. E eu quero que você seja 10K 30D. Tá? 10K 30D, gente, é a marca do nosso negócio, é a marca do nosso método, é a marca que eu quero que você atinja, né? Abrindo a sua lavanderia. E, principalmente, entendo a resiliência, a força de vontade que a gente tem que ter de entender que você vai começar a faturar e ganhar um bom dinheiro, que você deve abrir a sua segunda, a sua terceira lavanderia, né? Porque ter dinheiro é algo que vai te fazer mudar de vida. O Natal está chegando, o ano se passou, um ano inteiro. Muita gente escreveu: eu, eu vou fazer 275 dias de academia, vou ler 8 livros diferentes, vou fazer 5 esportes radicais. No fim das contas, o que vale a pena e o que importa é que se você não tiver dinheiro, você não consegue fazer muita coisa. O dinheiro não traz felicidade, mas sem dinheiro é muito difícil você ser feliz. Então, você tem uma oportunidade de ser 10K 30D hoje, tá?
aprendendo o resto dessa, o limiar dessa aula, andamento dessa aula até o final, você vai aí conseguir chegar. E eu vi ontem pessoas que estavam ali desesperadas. Eu quero saber sobre máquina, eu quero saber sobre máquina. Lavanderia não é só máquina. Eu acabei de falar duas máquinas e começam milhares de perguntas aqui, né? Som tá ótimo, obrigado. Qual é a média de valor dessas máquinas? 25 mil, 35 mil. Eu só tô falando de máquina hoje porque muitas pessoas perguntaram, falaram, tu não tá entregando jogo, tu não tá não sei o quê. Tô falando pra você. Ontem eu falei de dosador, falei de detergente, falei um monte de coisa importante, né? E espero que você tenha captado. Mas fui falando um monte de coisa importante. A live de ontem tá gravada. Se quiser pegar lá, você vai entender.